Vamos acompanhar. Arnamo abriu-nos as portas na sua sede nacional. Quem recebe-nos é o porta-voz do partido, José Manteigas, para dar detalhes e esclarecimentos sobre o anúncio feito numa conferência de imprensa datada de dia 3 de janeiro de 2024 em relação ao candidato do partido às eleições presidenciais de 2024. Deputado e também porta-voz do partido, José Manteigas, está aqui conosco. Bem-vindo a esta entrevista. A primeira pergunta: Arnamo já reuniu o Conselho Nacional para eleger o candidato às presidenciais? Muito boa noite, Tiwa. Quero cumprimentar também aos telespectadores da STV Notícias. Primeiro, se calhar, contextualizar sobre o meu pronunciamento. O meu pronunciamento não foi no âmbito da conferência de imprensa, porque a nossa conferência de imprensa, proferida por mim ontem, visava manifestar o nosso repúdio, a nossa não aceitação aos resultados da repetição das eleições nas 4 autarquias. Uma pergunta foi feita à margem do nosso objeto da conferência de imprensa e nós, de forma delicada, dissemos o seguinte, que Sua Excelência, o Presidente Ossuf Momad, é o nosso Presidente, é o Presidente que está a liderar os destinos desse partido e é um Presidente que está a trazer resultados visíveis. Internamente, dentro do partido, ele fez grandes transformações. Temos os órgãos a funcionar, mas de forma que fluente, porque todos os quadros, os departamentos, as delegações provinciais estão a funcionar sem grandes sobressaltos. Por quê? Porque Sua Excelência o Presidente Ossuf Momad deixa a liberdade das entidades internas, dos órgãos internos, de funcionar dentro das regras, dentro dos estatutos, mas funcionar sem aquelas interferências abusivas. Pois, mas disse o porta-voz, a dado momento na resposta, que o presidente do partido, Ossuf Momad, é o candidato às eleições presidenciais. Pelo seu desempenho, o presidente Ossuf Momad vai ser o nosso candidato. Porque é um presidente que traz resultados. E em gíria futebolística diz que uma equipa que ganha, um treinador que ganha, não se muda o treinador. E mais, há vozes que dizem deve haver jovens. E os jovens estão dentro do partido. Os jovens são convidados a dar o seu contributo dentro do partido. Pois, mas antes de chegarmos aí, não devia ser, de acordo com o que dizem os estatutos da Renamo, o Conselho Nacional a deliberar quem é o candidato do partido para as eleições presidenciais? Como eu disse, Tiwa, eu não estive na conferência de imprensa para anunciar. Foi uma resposta à margem da conferência. Mas fez o anúncio? Sim, fiz o anúncio porque o partido Renamo, neste momento, está a ser liderado por Sua Excelência o Presidente Ossuf Momad. E para nós, como membros, como quadros, não faz espécie que, e tendo um presidente que está a liderar e muito bem o partido, estejamos a pensar num outro candidato. Quais são as razões? Afinal, o que é fundamental para que um líder mereça a confiança dos seus membros, dos seus quadros? Sr. Porta-voz, é o seu desempenho. Arnamo vai fazer um congresso nacional, um congresso este ano está agendado, falou em algum momento sobre isso na conferência de imprensa e na agenda deste congresso está a eleição do presidente do partido, vai ser o líder pelos próximos 5 anos, o mandato tem 5 anos. Ao anunciar-se o candidato, significa a segurança de que mesmo no Congresso será o Ossuf Momad a ser eleito para continuar a liderança
do partido. Eu ia caminhar para lá. Eu fiz esse pronunciamento daqui, Sua Excelência o Presidente Sufumado, porque mostra capacidade de liderar o partido, traz resultados para o partido, ele é o nosso candidato. Agora, há a última instância que é um órgão competente, que é o Congresso ou o Conselho Nacional, porque os nossos estatutos prevêem, portanto, o Conselho Nacional, que é o órgão deliberativo no intervalo entre os congressos. Então, quer o Congresso, quer o Conselho Nacional, poderá se pronunciar sobre este sentimento coletivo, generalizado, dentro do partido. Aqueles que amam, de fato, a Renamo, sabem que, nesse momento, a pessoa, a personalidade que pode continuar a liderar o partido, pode ser o nosso candidato, é Sua Excelência o Presidente Sufumado. Então, a fase do Congresso, a fase do Conselho Nacional vai chegar. Vai ser simplesmente para oficializar? Não é para oficializar, porque os membros do Conselho Nacional, os delegados ao Congresso, têm a prerrogativa de concordar ou não concordar. O que estou a dizer é que, nesse momento, nós como partido, porque nós temos que ter um horizonte, nós não somos um partido acéfalo, nós temos que nos preparar, estamos a preparar internamente. E como sabe, eu sou porta-voz do partido, então vivo o dia a dia do partido. Portanto, estamos a preparar, e estamos a preparar com um horizonte concreto, que são as eleições. Há ou não possibilidade ou probabilidade de, no Congresso e no Conselho Nacional, pela vontade dos delegados ao Congresso ou dos participantes do Conselho Nacional, existirem dentro da Renamo outras vozes que defendam, por exemplo, que deve haver outro candidato à liderança do partido ou outro candidato da Renamo às presidenciais? Tio, acho que está a dar muita volta a leite de leite quente. É assim, estão a passar muitas imagens no WhatsApp, a invocar nomes de um ou outro quadro como potenciais candidatos, ou que devem ser candidatos a presidente da República, a presidente do partido. É isso que, é lá onde queres chegar. Eu já percebi a sua questão. Mas é assim, este partido é um partido histórico. Este partido está a resistir desde 1977. Portanto, há regras, há perfil. E nesse momento, quem reúne o perfil interno na Renamo é Sua Excelência Presidente Sufumado. É a única figura que reúne este perfil. Ele reúne esse perfil. Pode haver outras figuras, mas ele reúne o perfil, primeiro, pelo seu desempenho. Segundo, pela sua história. Terceiro, porque ele tem visão. Porque os resultados fabulosos que nós tivemos, que alguns até dizem, se a Renamo ganhou, por que não governa? Como se estivesse a viver num país nórdico e não em Moçambique. Sabem o que aconteceu, sabem que a Renamo ganhou, e ganhou de fato. Isso deveu-se à estratégia do presidente Sufumado, porque esse partido tem liderança. E qualquer partido mas eu insisto com a pergunta, é a única figura neste momento no partido que reúne estes... É a única figura. É a única figura. O presidente Sufumado, o general Sufumado, deu mostras de capacidade. Tivemos o problema do DDR, que muitos andaram a criticar. Inclusivamente chegaram a dizer que o DDR não teria pernas para andar. Mas ele levou a bom porto. Hoje estão aí nossos desmobilizados. Alguns já com pensões, outras para de pensões. Era um processo delicadíssimo. Mas ele levou a bom porto. Tivemos as eleições autárquicas. Em 2018, conseguimos 8 autarquias. Foi do consulado dele. Desta vez, quem é que não sabe que a Renamo ganhou na Matola? Em Maputo, em Quamba, em Chiure, em Vilanculos. Quem é que não sabe? Todos sabemos. Senhor porta-voz. Mas tudo isto porque há liderança, há estratégia traçada por um líder. Pois, o anúncio feito ontem pelo porta-voz, que representa todos os membros e simpatizantes do partido, ele representa o sentimento de todos os militantes e simpatizantes da Renamo? Tiwa, não há nenhum líder, não há nenhum presidente de um partido que vai
nutrir simpatia de todos. Não existe isso. Portanto, há uns que, infelizmente, muitos deles até nem são membros do partido. Muitos que estão a aparecer nas redes sociais nem são membros do partido. Outros estão há 1 ano, 2 anos na RENAM. Portanto, este partido não pode ser alavanca para a projeção de imagens. É isso que nós não queremos. Pois, mas eu insisto com a pergunta. Sim. Esta declaração que o porta-voz representa oficialmente o partido, Sim. este anúncio de que o Suf Mahamat é candidato às eleições presidenciais, ele representa o sentimento de todos os membros e simpatizantes da RENAM? Isso estou a dizer. Pode ser que um e o outro não concorde, mas nós, os quadros, nós, os membros, nós, os simpatizantes, que conhecemos o trabalho do presidente Suf Mahamat, para nós, o presidente Suf Mahamat é o candidato em 2024. Muito bem. Olhando para uma outra perspectiva, qual seria o risco, na visão da RENAMO, deste anúncio feito antes da eleição do líder do partido pelos próximos 5 anos, antes do Conselho Nacional se pronunciar? Este anúncio antepado, ele pode ou não colocar em risco o sentimento dos militantes sobre a democracia interna, quando o porta-voz, que é um órgão do partido, assume publicamente, como se é uma espécie de um posicionamento oficial do partido, mesmo existindo pessoas que podem pensar diferente ou órgãos que precisam chancelar a posterior. Isto não pode afetar o sentimento dos próprios militantes sobre a democracia interna? Todos os militantes, quando chegar a ocasião de se pronunciar em órgãos próprios, vão dizer se concordam ou não concordam. Mas o que estou a dizer neste momento, nós como militantes, como membros do partido, o nosso sentimento é que o nosso presidente é a pessoa ideal, a pessoa capaz de continuar a liderar esse partido e de concorrer pela RENAM. Pois, José Manteigas, o Suf Mahamat é candidato oficial da RENAM às eleições presidenciais ou é desejo dos membros e simpatizantes da RENAM de que ele seja candidato, para efeito de esclarecimento do que foi a público? Porque na conferência de imprensa disse ele é candidato da RENAM. Ele é o candidato da RENAM. O presidente Suf Mahamat é o candidato da RENAM. E o Conselho Nacional ou o Congresso vai se pronunciar sobre a figura dele. Nestas linhas de confirmar que é efetivamente o candidato. Ou pode não confirmar. Porque os órgãos são soberanos. Mas o que estamos a dizer é que nós vamos para esses momentos do Congresso ou do Conselho Nacional com um candidato, que é o presidente Suf Mahamat. É o nosso candidato. Pois. E mais, na nossa história como partido político, os nossos presidentes, ou o nosso presidente, foi sempre o candidato às presidenciais. Mas o presidente ainda não renovou o mandato. Mas o presidente, enquanto não decorrer o outro congresso que elege o novo presidente, ele é o presidente do partido. Os nossos estatutos dizem, no intervalo dos congressos, quem toma deliberações, quem faz deliberações é o Conselho Nacional. Portanto, enquanto não se reunir o congresso, enquanto não aparecer um outro candidato ou no congresso para ser presidente do partido, ele é o presidente do partido. Por via disso, o nosso presidente do partido é o presidente, é o candidato a presidente da República. Pois. Minha última pergunta. Fala bem da liderança da RENAM, elencou aqui os exemplos concretos que fundamenta para tal. Tinha feito esta pergunta, mas faço em forma de insistência. É consenso entre os militantes da RENAM de que o Suf Mahamat vai, no Congresso, renovar o mandato? Eu vou fazer também assim uma pergunta, antes de responder a sua pergunta. Acha que é consenso dos militantes da RENAM, do Rovão Maputo, quando se fala de A, B, C, Belgrano? Acha que é consenso?
eu vou ser mais claro. Nós sabemos que há uma tentativa de descaracterizar o presidente Suf Mahamat. Porque alguns estão no partido, o que estamos a perceber, para atingir objetivos pessoais e não os interesses do Partido Renamo. Fala de quem? Por isso mesmo, estas pessoas estão a criar tentáculos de instabilidade interna. Mas não vão a lado nenhum. Porque este partido tem bases sólidas e conhece quem são aqueles que estão comprometidos com a causa da Renamo. Esses, entre aspas, membros que a todo custo querem apagar a história da Renamo, querem apagar a história daqueles que dirigiram esta Renamo até em momentos muito mais difíceis do que hoje, não vão a lado nenhum. Porque não é entrando hoje que você pensa que é superior aos outros. E vou lhe dar um exemplo. Quer dizer, se estamos na sala de aulas, o meu aluno tira um 18, significa que é melhor do que eu que sou professor. Mas a que figuras se refere exatamente? Tu sabes a que eu me refiro. É porque também começar a ser aberto. Tu sabes a que eu me refiro. Porque isso já é de domínio público. De pessoas que se fazem valer das redes sociais para autopromoção. É por isso que estamos a ter esses problemas. Pois, ajudando a sermos mais concretos, há notícias que são escritas, há analistas que, por exemplo, colocam o nome de Venâncio Mondlane, de Manuel de Araújo, como potenciais candidatos às presidenciais de 2024. É a estas figuras a que se refere? Então, sabes muito bem então, do que estás a falar. Mas é a estas figuras a que se refere? Bom, eu também acompanho nas redes sociais. Ainda hoje recebi cerca de 3 vídeos a falar dessas pessoas. Então, são essas pessoas primeiro, a questão que eu coloco, os analistas conhecem a Renamo? Esses analistas conhecem as regras da Renamo? Conhecem os estatutos da Renamo? Quando fala de tentativa de desestabilização interna da Renamo, refere a estas pessoas apontadas como candidatos, como tendo este interesse? Bom, estas e os seus apoiantes. Porque nós temos uma Renamo única. A Renamo fundada por André Machado de Matsangaís, Afonso Ilhacama. É esta Renamo que o presidente Suf Mahamat está a dirigir. É esta Renamo. E para chegar a presidente do partido, há regras. Não é nas redes sociais. Não é fazendo, digamos, subversão interna. Isso é subversão interna. E nós não podemos olhar isto de forma tranquila. Não é? Essa subversão interna só prejudica a eles próprios. Porque, veja só porque tivemos um grande resultado em Maputo, então o cabeça de lista de Maputo é melhor do que o presidente, aquele que ratificou a sua indicação para ser candidato aqui em Maputo, para ser candidato em Climane, para ser candidato em Chibur, para ser candidato em Vilanculo. E aqueles outros, onde nós ganhamos, não têm capacidade. Quer dizer, a questão é essa. Porque se nós estamos a dizer somos Renamo, nós temos que ter uma única linguagem. E mais, colocava na questão de não deliberação de nenhum órgão, quer o Congresso, quer o Conselho Nacional. Quando se diz que o Venâncio tem que ser o candidato, onde é que foi deliberado isso? Quem deliberou? Mesmo esses analistas ouviram de que órgão de que o Venâncio tem que ser candidato? Mas qual é a legitimidade? Quando o porta-voz aparece a público e anuncia um candidato, está a transmitir uma posição oficial do partido, independentemente de a existência ou não de pensamento contrário. É como se já fosse uma posição oficial e não uma opinião de quem suporta um candidato. Tem que se tomar em conta essas posições avulsas que são tomadas à revelia do partido.
que é mais grave. Que é mais grave. Eu ainda assumo e falo em nome da Renamo. E os outros falam em nome de quem? Falam em nome de quem? São porta-vozes de quem? Pois. Seu porta-voz, falando na figura de porta-voz, é a minha última pergunta. Um porta-voz de uma organização, quando vem a público, ele representa um pensamento dentro da organização ou representa toda a organização, independentemente dos pensamentos diferentes ou das opiniões diferentes que devem aparecer? Faço esta pergunta porque disse que há outros membros do partido que podem ter interesse em concorrer às presidenciais. Quando o porta-voz apareceu e fez o anúncio, foi a representar efetivamente a quem? A estes também que têm interesse ou apenas a um grupo? Olha, a Renamo é uma família. E a Renamo tem órgãos, a Renamo tem sua hierarquia. É por isso que quem representa a Renamo no plano interno, no plano externo, é o presidente. Pode ser também a secretária-geral. Há situações em que o porta-voz é mandatado para apresentar pensamento do partido, como é o caso. Portanto, não pode ser fora deste contexto que as pessoas devem agir. É isto que depois perturba a opinião pública. Por quê? Porque se as pessoas têm interesse em concorrer, que esperem o momento próprio. Por que a Renamo, por que o Zé Manteigas hoje está sendo condenado porque disse que o nosso presidente, que é um presidente que traz resultados, que nós todos sabemos, que está até a modernizar essa Renamo, é o nosso candidato. Estou a ser crucificado, estamos a ser crucificados. E aqueles que fora do âmbito do partido, e alguns que nós conhecemos, nem sequer são membros do partido. Alguns nem têm militância de 3, 4 anos no partido. Alguns vieram de onde vieram, foram acolhidos nesse partido. E foram dados espaço para crescer. Agora, hoje, já querem sobrepor-se aos órgãos do partido, incluindo o presidente. Isso aqui é grave. Isso é anarquia. E na Renamo não há anarquia. Não deve haver anarquia. Portanto, se as pessoas se sentem inconformadas, há órgãos próprios. Se as pessoas têm desejos, têm propósitos, têm objetivos, mas tem que isso compaginar-se com os objetivos coletivos. E o objetivo coletivo neste momento, quem é o epicentro? É o presidente Suf Mahamat. É o presidente aglutinador de todos os moçambicanos, membro da Renamo. Portanto, aquele que se sente genuinamente membro da Renamo, genuinamente quadro da Renamo, tem que estar compaginado com o pensamento do presidente. Pois, a Renamo vai abrir espaço para que outras pessoas se candidatem a líder do partido ou à presidência da República? Olha, eu estou a dizer que nós, comprometidos com o partido, temos o nosso candidato, Pois. que é o presidente. Se tivermos o Conselho Nacional, se tivermos o Congresso, há de haver diretrizes que vão ditar a regra de jogo. E nessa altura, as pessoas estão livres. Aliás, no último Congresso, nós tivemos pessoas que concorreram. Tivemos. E não vai ser exceção. Continua aberto esse espaço para que outros possam Nós somos um país democrático, um partido democrático. Nós trouxemos a democracia. Eu ouvi ontem numa das televisões que a Renamo diz que é um partido democrático e não exerce democracia. Para terem aquele espaço na televisão, é por causa da Renamo que trouxe a democracia. Porque se não fosse a luta da Renamo pela democracia, aqui ninguém abria a boca nesse país aqui. Porque ao abrir a boca levava um tiro na boca. Pois. Mas hoje já não é possível. Portanto, caríssimo Tiwa, o que eu quero deixar bem claro e friso é: Sua Excelência, o Presidente da Renamo, está a liderar com pujança esse partido. É uma falácia dizer que o Presidente não fala, o Presidente não se pronuncia. O Presidente Suf Mahamat, se quiseres num dia venha aqui, eu vou te mostrar o acervo, e vocês fazem sempre questão e nos honram com a vossa presença, das várias comunicações de Sua Excelência o Presidente. Em vários momentos do país, críticos. Portanto,
não se pode pretender julgar o presidente para crucificar a Renão. Porque nós temos um objetivo: dirigir esse país, servir bem este país. Bem, sou porta-voz, sou deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade em fazer esses esclarecimentos que vão a seguir a análise